Então, há essas razões aqui quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar e 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, quando a gente pensa mais em feminicídio, vem logo esse ponto 2 aqui, que é a mulher sofrendo aqui um homicídio, sendo vítima de homicídio por ocasião pelo fato dela ser mulher. Algo aí, um preconceito contra o sexo dela. Então, isso aqui é geralmente o que a gente pensa como feminicídio. Mas a lei brasileira também contempla os casos de violência doméstica e familiar. E aí abre-se um grande parêntese aqui. Porque quando você pensa num crime que é cometido contra uma mulher pelo fato dela ser mulher, você pressupõe que é um crime cometido por um homem, né? Naturalmente, uma mulher vai matar outra mulher porque essa outra mulher é mulher, não faz muito sentido, né? Faria sentido entender que um homem preconceituoso, que não gosta de mulheres, que é misógino, sei lá o quê, que tipo de problema ele tem, que tipo de complexo ele tem, tire a vida de uma mulher, então, em função aí desse preconceito, desse tipo de mentalidade equivocada dele aí, cometa esse crime. Então aí seria um feminicídio de fato. Não vejo mulheres cometendo esse tipo de coisa aqui, conforme preceitua esse inciso 2º, né? Porém, violência doméstica pode acontecer de qualquer forma. Pode ser o marido batendo na esposa? Pode ser o marido matando a esposa? Pode, infelizmente esse tipo de coisa acontece, mas pode ser um pai matando um filho, né? Um filho matando um pai, ou no caso uma filha, né? Um pai matando uma filha, ou então um filho matando a mãe, sei lá. Isso aí também é violência doméstica e familiar, conforme está preceituado aqui, e já foge um pouco da alçada do feminicídio como a gente pensa. Por outro lado, mulheres podem matar mulheres dentro de casa também, uma irmã matar outra irmã, uma filha matar a mãe matar a filha, ou então duas mulheres que vivem como companheiras casadas ali, uma mata a outra. Isso também é feminicídio de acordo com essa lei aqui. Logo, se isso é feminicídio de acordo com o que está tipificado no Código Penal, isso se aplica também ao caso dessa lei aqui, que garante pensão a vítimas de feminicídio, a filhos de vítimas de feminicídio, né? Então, já começa a coisa a ficar um pouco complexa aí, como que você vai adotar isso na prática, né? Porque para pensar, existem milhares de possibilidades aí, milhares não, dezenas de possibilidades de crimes de feminicídio, então, e você teria que aplicar isso a todos esses crimes. E aí vem uma grande pergunta, não é? Por que as mulheres vítimas de feminicídio deveriam ter mais direito a garantir esse benefício para os seus filhos do que qualquer outra mulher? Porque para pensar, não só mulheres vítimas de feminicídio sofrem violência, outras mulheres sofrem violências de outra forma, de outras formas, múltiplas formas inclusive. Então imagina só uma mulher que perde a vida aí porque a sua companheira matou ela dentro de casa, né? Ela era casada com uma mulher, tinha 2 filhos, 3 filhos, digamos aí, vamos hipotetizar, e aí ela foi morta pela mulher lá, pela sua companheira. Então seus filhos passam a ter direito aí a receber esse benefício, né? Se eles forem menores de idade, naturalmente, e corresponderem aos critérios de renda também. Agora, imagine uma mulher que está voltando do trabalho, tem 3 filhos também, mãe solteira, está trabalhando para sustentar os filhos, e é morta por um assaltante, né, vítima de latrocínio, ela não vai ter esse mesmo direito. Por quê que aquela que foi morta pela companheira dentro de casa tem mais direito do que a que foi morta por latrocínio? As duas foram vítimas de violência, igualmente perderam a sua vida. Os seus filhos vão ficar desassistidos da mesma forma. Por que a lei só beneficia um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, um benefício para esse grupo específico, e não contempla o outro grupo também? Qual é o sentido, qual é o argumento, o que justifica esse tipo aqui de segregação entre o público feminino como um todo? Por que escolheram beneficiar apenas as vítimas do crime chamado feminicídio? Claro que isso aqui tem uma notável conotação política, né? Isso é evidente para todo mundo, que eles querem surfar na onda do feminicídio, essa coisa da lacração. Escolheram isso aí no dia seguinte ao Dia da Mulher para causar um impacto. Isso aqui foi aprovado hoje mesmo, dia 9 de março, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Então essas deputadas petistas aqui estão querendo surfar nessa onda e se esquecendo totalmente de todas as outras mulheres que são vítimas de outros crimes aí, talvez até piores do que esse aí que foi tipificado como feminicídio. Então, pura lacração esse projeto de lei. Mas para além dessa questão aí,
tem o problema também econômico dessa história, né? Porque quem que vai pagar essa conta aí? Quem que vai custear esses benefícios? Não sei se foi feito, provavelmente não foi feito, porque é assim que acontece com as leis no Brasil, mas acredito que não tenha sido feita uma análise econômica dessa história aí. Quanto que isso custaria para os cofres públicos? Porque você tem que avaliar quantos crimes de feminicídio de fato são cometidos no Brasil todo ano, quantas mulheres são mortas dessa forma aí, quanto que isso representaria ao longo de vários anos, enquanto os filhos, né, dessas vítimas aí não atingem a maioridade penal, para saber quanto que vai custar para os cofres públicos no longo prazo isso aqui, porque não é uma coisa de um único ano, isso vai sendo carregado aí pelo Estado enquanto as crianças e os adolescentes não atingirem os 18 anos de idade. Então, será que foi feita uma análise econômica? Eu duvido muito. Então, essa conta vai recair sobre o povo brasileiro como um todo. E aí que está o meu grande ponto nessa história. É claro que as crianças precisam ser assistidas por alguém, precisam ser ajudadas, né? Mas isso tem que ser feito de forma voluntária por pessoas ali próximas, pessoas que conhecem aquela realidade. Agora, o que o Estado faz é obrigar todo mundo, toda a população brasileira, a pagar esse tipo de coisa, a pagar essa conta. Mesmo eu e você, que não cometemos nenhum crime de feminicídio, que nunca praticamos esse tipo de ato criminoso, esse tipo de ato selvagem aí. Por que que nós temos que ser obrigados a custear esse tipo de coisa? E outras mulheres que são vítimas de violência também, de agressão, ou mesmo os filhos dessas mulheres que são vítimas de feminicídio, também vão ter que pagar isso porque eles pagam impostos também em tudo. Os impostos estão por toda parte. Esse tipo de benefício vai ser custeado por todos. Mas sabe quem que não vai pagar esse tipo de coisa aqui? O criminoso, o bandido que cometeu feminicídio. Ele não vai pagar essa conta. Pelo contrário, ele vai ser mantido numa prisão com o nosso dinheiro sendo custeado pelo nosso dinheiro. Então olha como a justiça estatal é perversa. Não só as leis que o Estado cria, mas a justiça que aplica essas leis. Porque o criminoso não é obrigado a custear as vítimas do seu crime, a restituir as vítimas do seu crime. Quem tinha que bancar essas crianças que são órfãs é o criminoso, o cara que tirou a vida, ou a mulher que tirou a vida de outra mulher, né, conforme eu exemplifiquei aqui. Quem tinha que arcar com isso são essas pessoas, os criminosos, os bandidos, e não pessoas que não têm nada a ver com essa história. Por que que a sociedade brasileira como um todo tem que arcar esse benefício e tem que custear esse benefício, sendo que o criminoso, o bandido responsável pela tragédia que aconteceu, pelo crime que foi cometido, não é penalizado dessa forma? Ele que tinha que ser obrigado, nem que ele tivesse que ser mantido aí com uma bola de ferro presa no pé dele o resto da vida para custear o sustento dessas crianças que ficaram órfãs por conta da ação dele, da ação criminosa dele. Então é uma coisa perversa. A sociedade brasileira é obrigada a custear o crime do criminoso, né? O criminoso mesmo, o bandido, fica isento de resolver esse problema aí. Tudo isso cai sobre o nosso colo, isso é socializado para todo mundo, né? Aliás, o socialismo tem essa característica. Tudo é socializado, inclusive o crime. É uma coisa absurda. Por isso que esse tipo de medida tinha que vir do povo do PT naturalmente. Um bando aí de políticos demagogos que fingem estar se preocupando com as mulheres, mas não estão se preocupando, não. Criaram um clubezinho, uma elitezinha de mulheres cujos filhos serão beneficiados, se esqueceram de todas as outras que sofrem toda sorte de violência por aí e querem surfar na onda do feminicídio, querem ganhar capital político lacrando com uma lei que é completamente absurda, que não teve análise econômica, análise de viabilidade nenhuma e que vai recair sobre o colo de todos os brasileiros, especialmente da extensa maioria da população brasileira que nunca cometeu nenhum crime, especialmente desse tipo aqui, né? Enquanto isso, os bandidos ficarão lá muito bem guardadinhos lá na prisão, recebendo todo tipo de benefício que o governo do PT concede para essas pessoas aí, ganhando saidinha e tudo mais, não vão precisar desembolsar nenhum centavo para custear os filhos das vítimas que eles fizeram. Uma barbaridade, mas é exatamente isso que eu esperava do governo do PT. E aí, o que você achou desse tipo de lei aqui? Ela te surpreende? Ou já estava mais ou menos dentro da previsão que você nutria aí para este mandato do governo PT? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!